Vem comigo todo o estado do Pará. O que eu vou falar agora para você, nesse início de balanço geral, é um verdadeiro tapa na cara. É um tapa na cara. Por quê, Renê? Porque hoje, dia 18 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista. Prestou atenção no que eu estou dizendo? Dia Mundial do Orgulho Autista. E nós aqui da Record Belém recebemos uma denúncia gravíssima. Uma jovem com um transtorno do espectro autista de 19 anos. Pasmem, senhoras e senhores, vem comigo, me dê essa audiência. Obrigado pelo carinho, estamos só começando. Uma garota com espectro autista de 19 anos teve nada mais, nada menos que 17 dentes extraídos, sem a autorização e sem o conhecimento da família. Como assim, Renê? Pois é, nós vamos contar essa história para você, olha aí, ó. Essa menina de 19 anos com transtorno, com espectro autista, 17 dentes. 17, nós temos 32 na arcada dentária. Mais da metade dos dentes foram tirados, foram arrancados, extraídos, sem a anuência da família. E aí você vai dizer assim, Renê, mas para por aí? Claro que não. Além dessa menina de 19 anos, com espectro autista, nós recebemos outra denúncia. Outra, de uma menina também com paralisia cerebral. E que a família diz que dessa menina com paralisia cerebral, 5 dentes também foram removidos sem autorização da família. Pode encher a tela aí, ó. Essa é a menina com paralisia cerebral. Revoltados, claro, os familiares registraram aí um boletim de ocorrência. A mãe, presta atenção aqui, a mãe dessa menina conversou com a nossa equipe de reportagem, a equipe do Jornalismo Verdade aqui da Record Belém. E você vai ouvir agora um trechinho dessa entrevista. Balança comigo, vai! Filha, ela tem paralisia cerebral com diagnóstico também com anóxia. Ela sofreu um acidente doméstico e aí bateu a boca dela. Ela caiu, bateu a boca dela. Aí o que aconteceu? Como ela já é paciente do CI, ela faz tratamento lá, dentista, parte de dentista também lá. Aí eu fui e pedi para conversar com o doutor, né? Mãe, saber que um profissional desse porte de atender essas crianças tá fazendo isso é muito dolorido pra gente. Entendeu? Porque não é justo a gente pagar pelo erro do outro. Ou então nossos filhos permanecer com um problema desse, com falta da arcada dentária pro resto da vida por causa de uma irresponsabilidade de um profissional que se diz que estudou 5, 10 anos para hoje ter um diploma na mão para fazer porque isso aqui é crueldade. Prestou atenção? Essa menina que está na tela é a que tem paralisia cerebral. Dessa menina, a mãe diz que 5 dentes foram extraídos sem autorização. Mas, Renê, e aquela com espectro autista, que 17 dentes, mais da metade da arcada dentária, foi extraída também dessa jovem de 19 anos. Nós temos aqui no Balanço Geral, estamos só começando, por isso eu quero o carinho da sua audiência. Nós temos aqui também um trecho da mãe dessa jovem com espectro autista, onde mais, eu vou repetir aqui o programa inteiro se me deixarem, mais da metade da arcada dentária foi extraída e no
dos dois casos para você entender. Quem é que extraiu, Renê? O mesmo dentista, o mesmo profissional de odontologia. Meu Deus do céu. Mas nós vamos ouvir agora às 11h36, você que nos dá o carinho dessa audiência, o trecho da entrevista da mãe agora da menina de 19 anos. Da menina com espectro autista hoje, no Dia Mundial do Orgulho do Autismo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ouvir aí. Balança, vai. Não entrou para fazer nenhum tipo de extração. A minha filha não sentia dor no dente. A minha filha ela não tinha queixas. Ela só ia realmente para fazer a manutenção dos dentes, da limpeza, se precisasse fazer algum tipo de restauração. A minha filha fazia escovação normal, tinha um tratamento normal. Era mais um acompanhamento odontológico que ela tinha lá. Entendeu? Entendeu a entrevista dessa mãe? Ela foi apenas para fazer uma limpeza. Foi apenas para fazer uma asepsia bucal. Meu Deus do céu! E esse profissional, o mesmo profissional, tirou 17 dentes, mais da metade da arcada dentária dessa moça de 19 anos e da menina com paralisia cerebral, 5 dentes. Olha os dois casos aí, meu Deus do céu! Daqui a pouquinho, aqui no Balanço Geral, nós vamos trazer muito mais informações para você que está ligado e ligada com a gente. Porque é impossível nós acreditarmos que ao levarmos os nossos filhos, como disse a mãe, como disse uma das mães aí, pode vir aqui, Jesus. Uma das mães disse assim: olha, esse profissional estuda durante 5 anos para tirar o seu diploma. Ok, legal, muito importante. Mas quando tira o diploma, é para fazer o quê? O melhor trabalho possível. E não para receber uma paciente, para fazer uma limpeza e sair com meia arcada, mais de meia arcada dentária extraída. E no outro caso, a menina com paralisia cerebral chegar lá e sair com 5 dentes extraídos. Uma investigação severa, presta atenção agora, uma investigação severa foi instaurada após essa jovem autista ter mais da metade da sua arcada dentária, 17 dentes extraídos sem autorização dos pais, em um centro de reabilitação do Pará. O profissional, é claro, foi afastado das funções. E nós vamos entender um pouco mais agora. Para você que está ligado nesse começo de Balanço Geral, vem comigo aqui. Vem comigo, que no caminho eu explico na tela. Balança comigo, vai! A família da jovem registrou um boletim de ocorrência e procurou o Instituto Médico Legal para a realização do exame de corpo de delito. A mãe afirma que não foi informada sobre a extração dos dentes da filha. Por mais que a mãe tenha autorizado, vamos supor que isso evidentemente aconteceu, há que ter a indicação clínica. Havia indicação clínica para a extração de 17 dentes, ou os dentes estavam bons, os dentes estavam sem saúde. Se ela foi, como diz a mãe, cuidar da manutenção e limpeza, me parece que era uma mãe bem presente na vida da filha, inclusive de sua saúde. Por ser autista, a jovem deveria ter sido acompanhada o tempo todo por um responsável. Mas, de acordo com a denúncia, a mãe da paciente ficou do lado de fora durante todo o procedimento. Pelo fato de ser neuroatípica, e existe lei que cuida dos neuroatípicos, o direito a acompanhante era inalienável e foi recusado. Isso é gravíssimo. Tem que ser, segundo a denúncia, teria sido recusado o direito da mãe acompanhar esta paciente. Então, há indícios de um procedimento absolutamente equivocado. A história, conforme foi relatada, nos parece equivocada.
Isso, lógico, vai merecer uma apuração para se falar se há culpados ou se não há culpados. Nas redes sociais, o governador Helder Barbalho anunciou o afastamento imediato do profissional envolvido e determinou a abertura de uma investigação para esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos no atendimento da jovem. Se houve algum tipo de negligência, algum tipo de erro, algum tipo de precipitação, evidentemente o poder público vai ser instado pelo Poder Judiciário a indenizar a família num valor aí considerável, além de recompor a saúde da pessoa que foi prejudicada, porque não é lícito a ninguém causar prejuízo a outrem, nem ao poder público. A família também vai formalizar uma denúncia no Conselho Regional de Odontologia do Pará, cobrando providências e a apuração do caso. Por meio de nota, o Conselho Regional de Odontologia do Pará informou que teve conhecimento da denúncia e que está à disposição para apurar os fatos. O órgão reforçou que a abertura de qualquer processo ético depende da apresentação formal de documentos que comprovem a irregularidade. Enquanto aguarda por respostas, Juliana enfrenta agora um doloroso processo de recuperação, tanto físico quanto emocional. Eu até aqui coloquei os meus óculos para poder ver um pouquinho mais de perto. Você tá vendo aí, ó, né? Eu coloquei os meus óculos aqui para poder ver mais de perto. Como é que pode? Uma jovem autista de 19 anos que perde 17 dentes. Uma menina com paralisia cerebral que perde 5 dentes. Só que agora, aqui no Balanço Geral, a voz do povo na TV, aqui você participa com a gente nesse Tete a Tete. Eu vou ao vivo com o repórter Danilo Magela, que vai trazer mais informações. Ele está em frente ao CIR e vai nos dar o posicionamento dos órgãos responsáveis. Por isso que nós estamos vendo aqui na tela do Balanço Geral. Magela, bom dia para você, seja muito bem-vindo. 2 histórias tristes e o mesmo profissional cometendo, eu vou dizer assim, para não nos prejudicar, um erro, vamos dizer, até que dentro da conformidade, para não ficar ruim para nós. Porque se eu disser o que eu estou pensando, o processo vai vir para cima do René Marcelo. Então não vou dizer. Eu quero acreditar, né, que esse profissional não tenha feito isso de má fé. Essa é a verdade. Bom dia, Magela. Pois não, quais as informações? Pois é, Renê, no fim das contas, né, a gente tem essa expectativa, né, porque é até difícil, né, de acreditar que um profissional que estuda, que se capacita, que passa por intermináveis provações ali no exercício da sua profissão, tenha a coragem, né, tenha a capacidade, tenha, enfim, sei lá, qual é a outra palavra a gente pode definir esse tipo de atitude, de fazer isso com uma adolescente autista, né? Mas não cabe a nós julgar isso, né? Cabe aos órgãos competentes que inclusive já estão à frente desse caso, apurando todas as circunstâncias que levaram essa adolescente a perder 17 dentes extraídos aqui dentro do Centro Integrado de Recuperação, de onde a gente fala ao vivo agora nesse momento aqui no Balanço Geral. Antes de tudo, na medida do possível, né, um bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para você aí do outro lado, né, que nos acompanha. Ainda repercutindo sobre esse caso, a gente está tentando contato com a família. Tudo porque a família, desde ontem, quando aconteceu e quando o caso veio à tona também, eles ainda não tiveram acesso ao prontuário deste médico, né, que realizou essas extrações dessa adolescente, né, o que configura também provavelmente, tá? A gente está falando que provavelmente também uma irregularidade dentro desse protocolo que foi tomado ali, né? Então a família teria que ter sido informada previamente sobre o que iria ser feito com essa adolescente, né? E segundo relatos da própria família, eles não foram informados, né, sobre
esse procedimento e sobre essa intervenção cirúrgica. Então, por conta disso, desde ontem, eles estavam atrás desse prontuário médico, né, para saber, né, o que esse profissional colocou ali de informação para justificar essas extrações de dentes, né, dessa adolescente, e desde então eles estão correndo atrás aí desse documento, né? Estão, claro, à frente com o advogado já, o que nós tivemos de informações, e daqui a pouquinho a gente já retorna aqui para conversar com essa mãe, com essa irmã, né, sobre realmente como é que está o estado de saúde dessa adolescente, né? A gente sabe que provavelmente o abalo emocional, não só o abalo físico, né, mas principalmente o abalo emocional nesse momento é muito grande, necessita não só do apoio familiar, mas também dos órgãos competentes, e que por isso nós estamos aqui também no nosso papel de cobrar as autoridades sobre explicações, né, sobre o que realmente aconteceu, o que levou esse profissional a tomar essa atitude, já que, segundo relatos aí da família, eles não foram informados de que realmente iria acontecer essa extração dessa quantidade considerável, né, de dentes dessa adolescente, né? Até então, a informação que nós temos é que ela chegou aqui no local para fazer uma pequena intervenção cirúrgica, talvez ali algo não muito anormal do que aconteceu no fim das contas com essa adolescente. Enfim, no final, daqui a pouquinho a gente retorna, Renê, para conversar um pouco mais com a família e trazer um pouco mais de detalhes sobre esse procedimento, né? Logo depois desse fato, mas os procedimentos que eles estão tomando juntamente com a justiça, claro. Volto com você. Obrigado, Magela, pelas informações. E eu sempre disse, eu tenho a responsabilidade aqui no Balanço Geral de trazer a informação, mas também conversar com você que nos assiste. Em todas as histórias que nós trazemos aqui, e quem me conhece de longos anos sabe, eu digo aqui, existem sempre 3 versões: a da vítima, a do acusado e a verdadeira. Por isso, neste exato momento, tudo isso ainda está sendo apurado. E vamos aguardar essa apuração, para que a gente possa entender na realidade o que aconteceu com essas 2 jovens, com essa jovem de 19 anos e com essa adolescente. Vou repetir aqui aquilo que eu disse anteriormente. Não acredito que tenha sido uma fé. Então esperaremos essa apuração e a resposta dos órgãos competentes. Olha, vem comigo, 11 horas e 48 minutinhos, 12 minutinhos para o meio-dia. Obrigado aí pelo carinho. Vamos para mais destaques aqui no Balanço Geral de hoje. Renê, o que é que tem aí? Câmeras de segurança, me dá aqui no telão, registraram a ação. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó o cara aí, ó, de um homem que vai levar um botijão de gás de dentro de uma casa, gente. Renê, mas como assim? Olha aí, ó. É na maior cara de pau. Ele chega, entra dentro da casa, passa a mão no botijão e vaza, pega o beco. Esse flagrante aí, ele foi registrado na 6ª rua do conjunto Guajará 2. Isso próximo a um depósito de gás. O suspeito, olha lá, pegou o botijão, botou na bike e pernas pra quem tem. Só que câmeras de segurança flagraram toda a movimentação, toda a ação deste gatuno, deste ladrão de botijão de gás. Agora a pergunta é, Renê, mas o que é que ele ia fazer com isso? Calma. 11º mandamento, não te afobarás. Daqui a pouquinho nós traremos os detalhes também na tela do Balanço Geral. Ai, ai, tem mais um circuito de segurança para você que tá ligado com a gente. A gente não para. Aqui é no tique no taque do relógio, vem comigo aqui, me dá sua audiência. Mais uma câmera, um circuito de segurança que registra, olha aí, ó, mais um, hein? Mais um, registrou o momento em que assassinos, olha o que eu tô dizendo aqui, em que os assassinos do empresário que você tá vendo aí, ó, Adriano Motos, chegam na oficina. Esse homem, o Adriano, ele foi morto por esses
assassinos no próprio trabalho. E o modus operandi que a gente vê aí? Ah, Renê, mas é o mesmo. Os caras chegam em dupla, o garupa desce, armado e mete bala. Enquanto o comparsa fica ali fora, só esperando, só aguardando a saída e, infelizmente, a execução. Adriano, que era um empreendedor, dono da Adriano Motos, como eu disse, foi morto, executado dentro da sua própria oficina. E você está vendo aí, ó, a chegada dos ceifadores, dos executores. É o momento exato. Olha aí, o cara tira até o revólver na frente aqui, ó, e aponta para um que estava passando na rua, enquanto o comparsa está lá dentro, já cumprindo a missão. Fazendo o serviço, ou seja, tirando a vida de um trabalhador. Daqui a pouco, olha, ele aponta a arma para esse rapaz que está aí. Esse viveu de novo, hein? Esse viveu de novo, porque ele olhou e viu o rosto do cúmplice aí, do piloto, do comparsa, que estava junto com o executor. Meu Deus do céu, daqui a pouco a gente traz os detalhes na tela do Balanço Geral. E vamos voltar a falar mais de uma denúncia contra a equipe odontológica no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, o CIR. A mãe de uma criança com paralisia cerebral também procurou a Record Belém e denunciou tudo. Como assim, Renê? Segundo a mãe, 5 dentes da menina foram tirados sem autorização da família. E é denúncia exclusiva. Você só vê aqui, ó, no Balanço Geral na tela da Record Belém. Muito obrigado pela sua confiança no jornalismo verdade e com credibilidade, inclusive. Mandar um abraço para o repórter número 1, investigativo do estado do Pará. Teotassiano, meu parceiro. Teotassiano, meu parceiro, que vai em todos os lugares desse estado. Não tem tempo ruim para ele e traz essas informações aqui na tela da Record Belém. Fique ligado com a gente. Eu vou chamar agora a nossa repórter Dani Monteiro, que também está ao vivo e vai nos atualizar sobre esse caso. Dani, bom dia para você. Faltam 7 minutinhos para o meio-dia agora. Pois não, querida, qual é a informação que tu trazes aqui no Balanço Geral? Olá, Renê, bom dia para você e a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Nós estamos na casa da Késia, uma jovem de 18 anos que também foi vítima, segundo aqui a família, do mesmo dentista, do mesmo cirurgião. Olha só, tá aqui sentadinha, a menina perdeu 5 dentes, a família está revoltada. Esse caso aconteceu em fevereiro deste ano. Aqui ao meu lado a Keila, com toda a documentação. Ela já nos antecipou que a Késia sempre vai ao Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação para fazer, né, os tratamentos odontológicos, de rotina, de prevenção. E ela sofreu um acidente doméstico, né, no início desse ano, e aí danificou 2 dentes, e aí você continua com a história. Boa tarde, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Sim, ela sofreu um acidente doméstico, ela ia tomar banho, e aí eu botei ela na cadeira aqui na sala, rapidinho, e fui aqui na cozinha desligar a panela, estava no fogo, já era 11h30, o almoço pra mim dar banho nela, porque eu entro no banheiro, né, deixa tudo trancado. Aí, rápido, enquanto eu fui lá desligar, ela caiu da cadeira. Aí, 2 dentinhos da frente dela bateu, inflamou.
E aí eu tentei uma clínica particular aqui em Ananindeua, que atenda PNE. Só que não tem, aqui em Ananindeua não tem. Procurei e não encontrei. O que eu fiz? Eu tentei uma clínica particular lá para Belém, que atendia PNE. Vamos tentar logo a gente que acelerar um pouquinho a história. Você chegou até o centro e aí ela foi analisada, né, avaliada pelos dentistas. E aí? Isso. Aí ela foi para reabilitação. Aí eu levei ela para o doutor, um doutor que sempre acompanha ela lá, o doutor Cássio, um doutor muito conceituado, muito bom. Não tenho do que falar dele, um doutor excelente, um excelente profissional. Tanto até ele é mais humano, ele conversa com a gente, ele tenta tranquilizar de alguma forma. Aí o que ele disse, mãezinha, o caso da sua filha é grave. A gente você aceita que a gente faça todos os exames dela agora para a gente correr com a cirurgia dela, porque está infeccionando os 2 dentinhos dela da frente. E teve outros que ficou um pouco mole. Eu disse sim, tá bom. Vamos correr, já que a gente está aqui, a gente vai fazer tudo agora. Viemos fazer as radiografias, tudo. Saímos de lá, era 6 horas da tarde. Isso era umas 11h30 para meio-dia, quando eu acionei ele. Ele prontamente passou os exames, fizemos tudo. Viemos embora. Aí ele disse, esses exames aqui, que eu vou lhe passar, é exames laboratoriais. Aí você vai fazer, aqui não faz mais, então eu peço que você corra com esses exames, porque o caso dela pode infeccionar a boca dela. E assim eu fiz. No outro dia eu fui numa clínica aqui próxima e fiz os exames laboratoriais, que é exame de sangue, glicose, glicemia, para ver como que estava. Aí ele disse, enquanto isso eu já vou correr com o anestesista para ela e cardiologista. Porque ela precisa passar todo o procedimento que essas crianças vão fazer, elas precisam passar pelo cardiologista. Com os exames nas mãos, o dentista disse que ela precisaria fazer a extração e de quantos dentes? Isso. Aí o que ele disse, o doutor Cássio chamou as outras 2 ajudantes dela, as outras 2 profissionais, que também são cirurgião dentista lá, que atende as crianças, fomos para a sala dele. E aí ele disse, mãezinha, a gente vai conversar com você. O caso da sua filha é grave, pode infeccionar a boca dela, porque já tem uns 4 a 5 dias que ela caiu e o caso dela, os 2 dentinhos principais estão muito inflamados, estão infeccionados. Eu disse não, eu permito que retirem os 2 dentes que podem infeccionar a boca da minha filha. Eu não vou permitir que os dentes permaneçam lá para infeccionar a boca da minha filha. Aí assim eu fiz. Mas eram 2 dentes? Eram apenas 2 dentes. Ele chamou as outras 2 cirurgiã dentista. E ficou tudo certo para ser extraído somente 2 dentes. Eu disse não, no momento extraiam somente 2. Por quê? Porque esses outros que estão meio que mole, eles vão, com o tempo, eles vão endurecer. Foi informação dada à senhora. Isso. Tá. Aí, tá. Eu opinei por isso, somente 2. Aí todos concordaram. Você assinou? Isso. Somente 2. Tá bom, mãezinha, a gente vai retirar somente esses 2 que estão muito infeccionados. Tá, aí eu vim para casa, fiz os exames laboratoriais, corri com tudo. Eu disse, quando eu fui fazer os exames laboratoriais, eu disse, moça, eu preciso desses exames para ontem. Aí a recepcionista, não, já vai sair amanhã. Amanhã eu pego. Aí o doutor Cássio, que sempre atende ela, disse assim, olha, mãezinha, eu vou tentar com máxima urgência, cardiologista e anestesista para ela. Só para a gente aqui acelerar um pouquinho a história, a Keila fez todos os exames necessários. Quando chegou no dia da extração, ela assinou a papelada toda, só que ela não pôde ficar na sala, não teve autorização. A Kézia, ela foi sedada e até então a informação que chegou para a mãe, que ela assinou e autorizou, é que somente 2 dentes seriam extraídos. E aí, quando o procedimento foi feito, você verificou que ao invés de 2, foram quantos? Isso. Aí a gente chegou no dia 25, né, meio-dia, que estava marcado. Aí, 1h30, chamaram ela. Ela entrou para a sala de cirurgia. Aí o meu esposo tinha ido lá fora ver o carro, como que estava, né? Aí eu fiquei com ela, aí me chamaram. Eu entrei na sala, na sala odontológica de fazer o procedimento junto com ela. Quando eu entrei, estava o anestesista, estava a doutora Thaís, e estava esse médico que está sendo denunciado. Era uma equipe médica. Aí ele disse, olha, mãe, você só assina aqui que é um termo circunstancial, procedimento, para fazer o procedimento nela. Por causa da sedação, é uma sedação geral, anestesia geral, que ela vai levar. Assine aqui e você pode se retirar da sala, porque não é permitido ficar. Eu disse, mas como?
eu não posso acompanhar, não. Você não pode, não é permitido familiar acompanhar o procedimento. Quanto tempo levou o procedimento? Cerca de 1h30. Ela entrou mais ou menos, era 1h20, 1h30, ela saiu às 3h da tarde. E ao invés de 2, quantos dentes foram retirados? Foram retirar, aí tá. Quando ela saiu, eu guardei uma angústia, angustiante para mim. Quando ela saiu, os cameiros que fica lá, né, que carrega maqueiro, foi e disse assim, o pai me acompanha, a mãe... O pai me acompanha para ir com ela para a sala, para ela acordar da anestesia, e a mãe vai conversar com a doutora. Aí eu fui conversar. Quando eu entrei na outra sala com a doutora Thaís, eu reconheci esse médico. Estava esse médico, a doutora Thaís, e uma ajudante dos médicos que trabalha lá todos os dias. Aí ela me informou que foram extraídos 5 dentes da minha filha. Eu disse, mas por que 5, doutora? Se estava certo, a gente se reuniu, o doutor Cássio falou que só era para extrair 2 dentes dela. Por que foram extraídos 5 dentes dela? Ela disse, não, porque... Aí ela parou assim, ela disse assim, qual o problema da sua filha? Aí eu fui e respondi assim, o problema da minha filha, ela caiu, teve um acidente doméstico e ela bateu a boca e infeccionou os 2 dentinhos da frente. Ela simplesmente, disse assim para mim, meu Deus do céu, eu pensei que a sua filha tivesse com doença de boca. Eu disse, mas como? Vocês não leram o prontuário para fazer a cirurgia da minha filha? Os exames laboratoriais. Os exames. Meu Deus. Aí foi quando ela falou assim, por que você não trouxe, mãezinha, ela assim que tinha caído? Eu disse porque no dia da reabilitação anterior, eu fui lá na sala de enfermagem, a enfermeira me comunicou que não tinha como encaixar ela para a parte odontológica naquele momento, porque a lista estava muito cheia, tinha muita gente na frente dela. Mas o caso dela era de urgência. E olha, a Keila, ela ficou sabendo de toda essa história, viu, Renê? Do cirurgião, né, que também cometeu o mesmo equívoco com uma outra paciente pela televisão, assistindo, né, o balanço geral. Isso aconteceu em fevereiro deste ano e agora que esse problema veio à tona de uma outra vítima, é que ela reconheceu, né, o profissional. E também você pede, só pra gente finalizar, você pede também que providências sejam tomadas, porque a sua filha está com 5 dentes a menos. 5 dentes a menos, sendo que seria necessário somente 2. Por quê? Porque a boca dela ia infeccionar. Isso, eu sou ciente que os 2 dentinhos dela da frente estavam infeccionados, mas extraíram dente até da parte inferior, sem necessidade. No caso, como até para um perito, ele pode fazer uma perícia na boca dela, porque como que ela cai de frente e o dente que foi extraído foi daqui. Pois é, então assim, tanto a Keila quanto os familiares da outra vítima pedem que, de fato, essa situação seja apurada com rigor, porque é uma tremenda de uma irresponsabilidade, são pessoas, né, com deficiência e agora com dentes a menos, o que dificulta e muito a alimentação, que pode comprometer a saúde, acarretar, né, tantas outras situações difíceis. Então fica aqui o apelo da Keila, viu, Renê, em nome da filha dela, Késia, que tem 18 anos. Volto com você no estúdio. Obrigado, Dani, obrigado. E mais uma vez, volto a dizer aqui, toda a história tem 3 versões. Tem a da vítima, ou a das vítimas, a do acusado e a verdadeira. E como eu sempre digo, que a Record Belém faz o jornalismo verdade, nós estamos aqui, de portas abertas, para ouvir também o profissional que está sendo acusado por essas vítimas. Nós gostaríamos muito de ouvi-lo e entender, na realidade, o que é que aconteceu para que uma pessoa com espectro autista tenha 17 dentes extraídos e a outra, com paralisia cerebral, 5 dentes extraídos. Nós estamos sempre de portas abertas para ouvir os 2 lados, as 2 versões. A Record se coloca à disposição do profissional para que ele possa nos explicar
e mostrar também o seu lado nesses dois casos.